Os modelos físico-matemáticos representam situações do mundo real por meio de equações. Essas fórmulas tentam prever o que pode acontecer num determinado cenário de forma idealizada, mas muito precisa. Por exemplo, quando queremos saber o impacto de uma hidrelétrica no curso de um rio, qual deve ser a forma exata da asa de um avião, ou quantas pessoas devem nascer num determinado local em 10 anos. No caso do novo coronavírus, modelos físico-matemáticos são muito importantes para conseguirmos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e tomarmos as melhores decisões, tanto nos setores do governo quanto entre nós, a população. Como não temos testes suficientes para todos, ou seja, nem todos os casos de Covid-19 são notificados, os modelos servem como bússolas para indicar desde o pior cenário, em que não há medida de distanciamento alguma e o vírus se espalha rapidamente, até uma projeção favorável, em que o distanciamento funciona e o vírus se espalha mais devagar. Vamos tomar como exemplo um modelo físico-matemático desenvolvido com a colaboração de pesquisadores do Rio Grande do Norte. Nele, é possível observar o número total de leitos de UTI que o Brasil tem, o número previsto de pessoas hospitalizadas em função da Covid-19 e, entre elas, quantas irão precisar de UTI. Agora vejamos o número de casos previstos pelo modelo, a quantidade de casos confirmados e de mortes por Covid-19. Podemos perceber que o número de casos é muito parecido com o número de hospitalizados. Isso porque, como falamos antes, não temos como testar toda a população. Por isso, os casos que vão parar no hospital são os que acabam sendo notificados na maioria das vezes. Observe que o número de mortes está sendo previsto com muita exatidão pelos pesquisadores. Isso significa que, se não forem tomadas medidas urgentes para impedir que o novo coronavírus se espalhe, o número de hospitalizados aumenta, e entre eles, aqueles que estão nos grupos de risco. Com isso, não haverá leitos de UTI para quem precisa. O sistema de saúde público e privado entra em colapso, pois não há vagas, respiradores, equipamentos de proteção individual e pessoas suficientes para dar conta da demanda, pois até os profissionais de saúde adoecem e desfalcam o atendimento. No Rio Grande do Norte, as medidas de distanciamento social que foram tomadas fizeram com que a projeção de mortes por Covid-19 não atingisse o pior cenário, ou seja, se nada tivesse sido feito, teríamos muito mais casos de óbitos registrados. Quando fazemos isolamento vertical, ou seja, somente de determinados grupos, como por exemplo deixando em casa somente quem tem acima de 50 ou 60 anos, ainda assim o sistema de saúde não tem vagas suficientes para todos. Nessa situação, ainda terá que se escolher quem sobrevive ou não. Por isso, o isolamento horizontal é a melhor alternativa para fazer com que o vírus não se espalhe rapidamente. Quanto menos gente estiver circulando, menor será a velocidade de contaminação. O distanciamento social é difícil, mas é necessário para o bem de todos. Fique em casa e evite o contato com outras pessoas. Se o número de contaminados for controlado, conseguiremos passar por essa pandemia com os menores danos possíveis. Isso é ciência, não é opinião.